glorioso, santo. Obrigado, Jesus. Obrigada, Deus. O mesmo Pedro, ousado, o mesmo Pedro que tinha vergonha, tinha medo de sofrer o dano por simplesmente dizer que era um dos seus. Esse Pedro, cheio do Espírito, ousou diante dos sacerdotes, diante do sumo sacerdote, diante das autoridades romanas, praça pública, falou com autoridade, 3.000 pessoas foram convertidas. Mas não só ele, todos os outros, depois que foram batizados pelo Espírito, se tornaram ousados. Para eles, para todos esses, morrer era lucro, como foi para o apóstolo Paulo, que viria bem depois se converter. O apóstolo Paulo se converteu 5, 6, 7 anos depois da morte de Jesus. Ele não teve nenhum contato físico com Jesus. Mas uma das coisas que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos testificaram logo que foram batizados pelo Espírito, que eles perceberam a sua mudança, eles passaram a entender que a igreja não teria condições de ir adiante sem o auxílio, sem a intercessão, sem a ajuda do Espírito Santo. E nós, não adianta nenhum de nós achar que vai conseguir romper sem o Espírito Santo, porque não vai perder tempo, vai encher linguiça, como na linguagem popular, não vai acontecer nada. Nós necessitamos do Espírito. Jesus sabia, Jesus conviveu 3 anos e pouco com os discípulos. Ele falou: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. Ele estava dizendo: meus filhos, vocês não têm nenhuma capacidade em si mesmo de fazer nada se o Espírito que eu vou enviar não tiver em vocês. Lá em João 16 ele fala: o Espírito que eu vou enviar esteve com vocês, mas quando eu for, ele estará em você. Eita glória, aleluia. Ele não vai estar mais com você. Com é como se estivesse do lado. Com você. É como um parceiro fiel que está aí do meu lado o tempo todo. Ele está comigo. Então ele disse: olha, o Espírito Santo sempre esteve com Abraão, sempre esteve com Isaac, com Jacó, com José, esteve com Noé, mas ele estará em vocês, porque eu vou enviá-lo. É por isso que eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá, e se ele não vir, vocês não poderão romper. Vocês serão fracos, deficientes, covardes, como foi Pedro, covarde. Pedro estava de frente a frente com Jesus, vendo Jesus caminhando sobre a água, e disse: autoriza que eu vá até vós, para que eu saiba que é o Senhor. Venha, Pedro. Pedro deu 3 passos e afundou. Covarde, porque ele estava vivendo o milagre nos olhos dele. Jesus estava a 15, 20 metros de distância dele. Estava meio escuro, então não deu para ele conhecer mesmo Jesus, mas deu para ele saber que tinha um homem
andando em cima das águas. Então Jesus disse: venha, Pedro. Então o covarde do Pedro, como todos nós somos e fomos sem o Espírito Santo. Nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo para nós foi o maior presente do céu, o maior de todos os galardões que nós poderíamos receber, o maior de todos os galardões. Olha que nós nem sabemos ainda o que é galardão, mas eu posso garantir que nós não teremos presente maior do que o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós nos dá a condição de viver o céu na terra. A única coisa que nos impede de viver o céu na terra são as deficiências da nossa carne, que nós pouco matamos. Porque nós precisamos pegar a nossa carne todos os dias e levá-la para a cruz. Todos os dias levar ela para a cruz. Eu levo a minha carne para a cruz todas as vezes que eu digo: eu não vou comer, eu não sou dominado por isso, eu escolho a palavra, eu escolho o que Deus diz, não o que a minha carne e a minha alma está dizendo para mim. Todas as vezes que eu me comporto como Davi se comportou no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem sara as suas enfermidades, é Ele quem redime de graça e de misericórdia, Ele te coroa de graça e misericórdia, é Ele que afasta de ti, quão distante é o Oriente do Ocidente, as suas transgressões. Minha alma, escuta o que eu vou te dizer. Você se submeta à palavra de Deus. Ó minha alma, não queira andar sozinha, porque você sozinha só vai para a morte. Você sozinha só se mete em confusão. Então Jesus, quando ele estava saindo da terra, que ele não seria visto mais fisicamente, ele já estava com o corpo de glória naquele momento, mas ele não seria mais visto fisicamente, andando com eles. Ele ainda ficou 40 e poucos dias na terra, sendo visto por todos. Teve um momento que ele foi visto por 500 pessoas de uma vez. Isso para não ficar nenhuma dúvida de que Jesus veio, caminhou sobre nós, veio em carne, caminhou sobre nós. Como fala João, ele esteve aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esteve aqui e andou, comeu, tomou banho, fez cocô. Tudo isso ele fez no meio de nós. Jesus esteve aqui. Então, para que a gente não fique andando em círculo, a gente fique achando que está servindo a Deus, indo para a igreja terça-feira, quinta-feira na reunião de família, no domingo culto de novo na igreja, e de repente eu só estou fazendo isso e estou achando que estou agradando a Deus. Te garanto uma coisa, meu irmão: se você só quiser ir para o céu, isso é suficiente, porque você recebeu Ele na sua vida. Agora, se você quiser ser grato a Ele, se você quiser ser participante da natureza de Deus, se você quiser ser um membro da família de Deus,
O sonho de Jesus deverá ser o seu sonho. Qual era o sonho de Jesus? O sonho de Jesus era trazer o reino de Deus para que os homens e o céu vivessem em harmonia constante. Céu e terra, constante harmonia. Constante harmonia, céu e terra. Deus andando na terra, homens passeando no céu de vez em quando, voltando para a terra. Eu estou em espírito, vou lá dar uma andadinha no céu. Lá não é a minha morada, lá é a morada dos anjos, é a morada de outros, que o céu foi criado para os anjos, a terra foi criada para os homens. Tanto foi criado para os homens, que depois do milênio, a Jerusalém vai descer e nós vamos habitar na Nova Jerusalém para sempre na terra. A terra não vai acabar, não. A terra vai ser transformada. A Nova Jerusalém descerá e nós viveremos na Nova Jerusalém. Mas, para essas coisas todas que a gente vem pregando, a gente vem falando, gente, o Espírito Santo, é importante que você passe tempo orando em línguas, porque a oração em línguas edifica, constrói, eleva a sua fé. Amém. Aí a oração em línguas constrói dentro de você um alicerce permanente de coisas duráveis. E uma das coisas que eu falei para Paulo hoje orou no Espírito, e graças a Deus está perseverando. O que é que eu disse para ele? Falei, Paulo, quando você recebe o Espírito Santo e começa a orar, o Espírito Santo pega como se você tivesse uma construção que está derrubando um monte de parede. O Espírito Santo vai tirando aqueles entulhos todos. Primeira coisa que ele vai te mostrar é os entulhos que está dentro de você, toda a sujeira, toda a nojeira que todo mundo está vendo, menos você. Todo mundo está vendo a sujeira, a nojeira que você é, mas você não vê. Quem vê é os outros, você não. Mas o Espírito Santo vai mostrar você para você. Primeira coisa que ele vai fazer quando você orar em línguas é mostrar você para você. Depois que ele fizer isso, ele vai começar a construir o alicerce durável dentro de você, eterno, que é a palavra de Deus. Ele vai começar a construir, edificar profundamente e vai trazer como se fosse um apartamento, um prédio. Uma casa terrena eu consigo fazer ela começando pelo telhado. Basta levantar quatro colunas e eu posso fazer o telhado, depois eu ficar lá. Mas um edifício não. Por isso que ele falou, edifica a vossa fé santíssima. Um edifício não pode ser construído a partir do 11º andar. Não pode. Você tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no 15º. Não tem jeito de você construir de cima para baixo. Então assim é o Espírito Santo conosco. Quando Jesus, já sabendo disso, falou, olha, quando eu enviar o Espírito, vocês receberão poder. E esse poder vai te colocar numa posição diferenciada da maioria das pessoas que estão no mundo, ou seja, da maioria das criaturas. O que ele falou lá em Marcos 16? Foi no mesmo momento isso. Em Marcos 16, ele disse, aqui, Marcos 16, Amém. 15, ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo,
veio: proclamai o Evangelho a toda criatura. Olha, que não tinha nem um filho no mundo, não tinha nem um servo no mundo, tinha criatura. Vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. A criatura que crê e for batizado será salvo e se tornará servo. Se tornará servo a criatura. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem, aos servos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão. Aleluia. Jesus estava dizendo aqui: olha, se vocês não aguardarem em Jerusalém, isso aqui foi no mesmo momento, no momento que ele estava sendo assunto ao céu. Se vocês não ficarem em Jerusalém aguardando o comando que eu dei para vocês, vocês não vão entender o que eu estou dizendo aqui, que línguas novas vocês falarão. Vocês precisam obedecer ao comando que eu tenho dado a vocês. O comando que eu tenho dado a vocês é que permaneça em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês receberão junto com o poder uma língua que vai servir para você trazer consciência das coisas celestes para você que temporariamente está na terra. Você vai fazer um download. Quem sabe o que é download aqui? Linguagem de computador. Um download é você abaixar um arquivo. O Espírito Santo vai possibilitar você abaixar o arquivo celestial, para que você na terra seja um cidadão celestial com mente de embaixador de Cristo. Ou seja, você é um cidadão celestial na terra com todo o comando do alto, porque o embaixador, aonde ele estiver, ele fala das coisas da sua pátria. Ele nem conhece às vezes, porque ele está talvez se inteirando da Constituição do país que ele está, mas a Constituição do país dele, ele tem debaixo do braço. Ele sabe tudo o que se passa, porque ele precisa dar assessoria a outros membros e cidadãos da pátria dele. Olha como é que a coisa é interessante. Ele precisa dar assessoria aos demais cidadãos que estão com ele naquele reino ou naquele país, sobre a legislação do seu país. Aleluia, Pai, é verdade. Então o embaixador, ele tem que estar apto para poder ensinar, ajudar os demais cidadãos da pátria que ele está, que estão habitando naquele lugar que ele está. O embaixador precisa disso. O embaixador necessita entender bem da palavra. E quem é que vai ensinar bem a palavra? Quem vai ensinar bem a palavra é o autor dela. O autor da palavra é o Espírito Santo. O Espírito que você recebeu no dia que você disse: Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, Pai. Eu não sou nada sem o Espírito Santo. Foi o que você fez hoje, Paulo. Você disse: Pai, eu quero o Espírito Santo. E na mesma hora ele desceu sobre você e você orou no Espírito.
Então ele está habitando em você. A partir de hoje ele não vai te deixar. Você pode até deixar ele, mas ele não te deixa. Como é importante a gente ter consciência disso o tempo todo. Nós temos consciência de que nós nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo disse lá, que ele estava na viagem para Éfeso, que ele encontrou 12 discípulos, ele chegou e quis logo saber: como? Vocês nasceram de novo? Sim, nós recebemos o batismo de João. Ah, o batismo de João, muito bom. João pregava o batismo do arrependimento, que era o batismo das águas. Mas vocês precisam receber o batismo que vem do alto, que é o batismo do Espírito. Amém. Aí o Paulo pregou para eles nem sabiam que existia um Espírito Santo. Aí Paulo pregou para eles, falou de Jesus e batizou eles do Espírito Santo. 12 homens todos começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Veja quanto o Paulo tinha consciência disso. Não adianta se eu encontrar discípulos pelo mundo afora e eu constatar que eles não têm o Espírito Santo, que eles não foram batizados no Espírito Santo, eu preciso prover para eles o Espírito Santo, porque eu posso impor as mãos sobre ele, porque todo aquele que tem o Espírito Santo pode impor as mãos sobre qualquer outro, e o outro receberá, se crer no Espírito Santo. Então, o que nós precisamos é ter essa consciência de que nós não teremos condições de seguir adiante se o Espírito Santo não estiver no comando, se ele não estiver à nossa frente, se ele não estiver dando para nós o próximo passo. Nós só quebramos a cara, porque os passos que nós damos sempre nos levam para o abismo. E nós somos naturalmente atraídos por tudo que é natural. Tudo que é terreno nos atrai. Nós vamos, se a gente fechar o olho, a gente segue. A gente vai e segue. Para mim, seguir a Deus, eu preciso ter decisão. Eu preciso decidir me esforçar. Não é para ser salvo, para me seguir a Deus, para mim ir na direção do reino, porque Jesus disse que nós seríamos governantes com ele no reino. Ele falou: vocês vão julgar anjos. Você sabia quais são os anjos que nós vamos julgar? O Espírito Santo me falou isso esses dias. Sabe qual? Aquele 1/3 que caiu, que ficou a vida inteira se te enchendo o saco do seu lado, te atrapalhando de orar, te fazendo xingar, falar besteira, aquele espíritozinho, esses demoninhos que ficam por aí. Esses são os espíritos, os anjos, que eles eram anjos, eles ainda são anjos, só que são anjos caídos. Então, esses espíritos é que você vai julgar, você vai dar a sentença para ele. Agora você não vai fazer com ele o que ele faz com nós, porque ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, ele é enganador, bajulador. Mas na hora que você, Joilson, for fazer o julgamento dele, você vai fazer com justiça, julgamento do céu, o julgamento justo, e a sentença vai ser sentença justa. Então são esses os anjos que nós julgaremos.
Aqueles que mais nos encheram o saco a vida inteira, aquele que te botava para beber, Paulo, é esse. Ele vai chegar lá: Paulo, é você que era Paulinho, agora você vai decidir sobre a minha eternidade. Já pensou? Você sentado do lado de Jesus, sendo juiz, porque ele diz que nós julgaremos anjos. Nós não vamos julgar os anjos do céu, nós vamos julgar os anjos caídos. Os anjos caídos passarão pela nossa sentença, baseado na palavra eterna, a palavra de justiça eterna. Então, essa palavra de justiça, essa semana eu estava meditando, já está acabando mesmo. Essa semana eu estava meditando e eu estava lendo Romanos 7. Romanos 7 diz que a lei é espiritual. Eu nunca tinha compreendido isso. Como que a lei é espiritual? Como é que é isso? Eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, e ao mesmo tempo eu não devo praticar o que está na lei. E como que é isso? Tinha uma certa confusão na minha cabeça. Aí eu estava lendo Romanos 7. Aí o primeiro texto que eu vi: a lei é espiritual. A lei não vale para você na forma de ordenança mais. Ordenança é você assim, é você ter que fazer, senão você vai ser morto, você vai ser apedrejado, você vai ser exilado. Você precisa praticar. Por isso que os fariseus praticavam, se preocupavam muito em praticar a lei na frente dos outros, mas lá atrás, sozinhos, eles eram poderosos, cheios de poder, cheios de carne, uma tonelada de carne cada um carregava. Agora, quando eles estavam na presença do Lord, fulano da minha igreja, eu não posso nem sonhar em passar perto dessa cerveja. Não posso. Já pensou se Joilson me ver com um copo de cerveja? Você já pensou se ali passar e ver eu falando piada aqui na rodinha de escarnecedor? Já pensou? O que é que ele vai pensar de mim? Então, quem vive na ordenança se preocupa com a lei dessa maneira. Mas o que o apóstolo Paulo diz? A lei é espiritual. Hoje, o nosso irmão Paulo recebeu o Espírito Santo. Você sabe o que é que Paulo recebeu junto com o Espírito Santo? A natureza de Deus, a natureza daquele que fez a lei, imprimiu dentro de mim a natureza dele. A natureza dele sabe naturalmente que eu não devo adulterar, que eu não devo roubar, que eu não devo cobiçar a mulher próxima. A natureza de Deus que está em mim. Por isso que a lei é espiritual. Quando eu fui batizado no Espírito, o download que foi feito dos valores celestiais foi impresso dentro de mim. Então, se os valores do céu forem impressos dentro de mim, aquilo que está na letra não faz nenhuma diferença para mim mais, porque já está aqui dentro. Eu não preciso estar preocupado com sábados, porque sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Amém? Amém. Glória a Deus, Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é bom. E nesse momento, Pai, nós vamos declarar a palavra para que nosso entendimento, a nossa alma compreenda que em Cristo nós nos movemos, vivemos e existimos. Te louvamos, muito obrigado.
Vamos para a página 9. Eu ia na página 30 hoje, mas vou começar lá no 9. Página 9. Estou entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Eu me considero morto para mim mesmo, mas vivo para Deus em Jesus Cristo. A vida que tenho em mim mesmo tem sentença de morte, para que eu não confie em mim mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu sou de Cristo e já crucifiquei a carne com as suas paixões e ambições. Estou morto com Cristo quanto aos sentimentos do sistema desse mundo. Eu estou morto para mim mesmo e a minha nova vida está oculta com Cristo em Deus. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu me deleito do temor do Senhor. Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. A minha boca fala de sabedoria e minha meditação, meu coração é de entendimento. Eu cresço e me fortaleço em espírito, cheio de sabedoria. A graça de Deus está sobre mim. Pai, obrigado por me dar uma boca de sabedoria, a qual nenhum dos meus adversários poderá resistir ou contradizer. Estou cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Pai, obrigado por me dar sabedoria e conhecimento. O Senhor me dá riqueza, fartura e honra, como nenhum rei nessa terra já teve. Eu recebo o Espírito de sabedoria e revelação do conhecimento de Cristo. Os olhos do meu entendimento estão sendo abertos e iluminados. Eu estou cheio do Espírito de Deus, com muita sabedoria e competência, entendimento e conhecimento, e a habilidade para construir a casa de Deus e para trabalhar em toda a boa obra. Pai, obrigado por me ensinar no caminho da sabedoria e me fazer andar pelas veredas direitas. A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando as suas 7 colunas. A sabedoria e o conhecimento são a estabilidade dos meus tempos. A força da minha salvação, o temor do Senhor é o meu tesouro. A sabedoria do Senhor me fortalece, mais do que 10 governadores que agem na cidade. A sabedoria entrou no meu coração e o conhecimento ressoava em minha alma. Eu estou limpo pela palavra falada. Eu me revisto do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glorificado seja o teu nome. Pai Santo, te louvamos pela sua palavra, te adoramos, te agradecemos pelo precioso Espírito Santo que está conosco. Te prometemos, Senhor, que a partir desse momento nós vamos ser mais atentos para as coisas do alto e vamos aprender com o Espírito Santo todos os dias. Glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai.